Com certeza, você, independentemente de ser ligado ou não ao agronegócio, viu nos últimos dias centenas de reportagens falando do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e das polêmicas questões sobre o agronegócio, onde foi identificado um forte viés doutrinário. Economistas, políticos e profissionais das mais diversas áreas se manifestaram publicamente com críticas a duas questões da prova, realizada no último dia 5 de novembro por cerca de 3 milhões de alunos de todo o Brasil. Uma das perguntas tinha um texto que dizia que, no Cerrado, o conhecimento local está subordinado à lógica do agronegócio e que o capital impõe conhecimentos biotecnológicos, que, segundo os formuladores da prova, trazem consequências negativas para a população do campo. Em outra questão, a competitividade na economia foi relacionada à prática de dumping. Em reação, a Frente Parlamentar do Agronegócio da Câmara dos Deputados quer a anulação de questões da prova e também pretende convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, para dar esclarecimentos. Mas como você já sabe, tudo nessa vida tem 3 versões, não é, meu amigo? A de um lado, a de outro e a verdade. E na busca pela verdade, a Rural Business identificou nesse absurdo todo um lado positivo. O fato é que poucos que fizeram a prova devem saber o que é dumping, pois nós vamos explicar. Dumping é quando se baixa o preço deliberadamente para eliminar a concorrência. A prática é condenada pela Organização Mundial do Comércio, OMC, e não pode ser relacionada à competitividade. O texto selecionado para a prova do Enem é de autoria de Milton Santos, geógrafo brasileiro premiado internacionalmente e morto em 2001. Mas é de conhecimento público também que Santos é um autor marxista, ou seja, ele prega doutrinas que a história já provou que não deram certo em lugar algum desse planeta, pois na prática só aprofundaram as desigualdades sociais, gerando miséria e fome para a população. Já a questão que menciona o Cerrado leva o aluno a uma compreensão equivocada e a não enxergar que, na verdade, o Centro-Oeste mudou e continua mudando a realidade da vida de milhões de brasileiros que precisam, direto ou indiretamente, das atividades agropecuárias para ganhar dinheiro e sobreviver. Afinal, até a água de coco que um cidadão bebe na praia ou o leite que vai na fórmula daquele picolé Chicabon, sabe? Dependem do agro. Sem falar nas roupas e muitos outros produtos, como remédios, por exemplo, que usam como matéria-prima algum derivado extraído do campo. Portanto, foi o Centro-Oeste e esse imenso Brasil rural que promoveram e ainda promovem ganhos significativos na geração de emprego e de renda, levando essa região a ter provavelmente a menor desigualdade de renda de todo o Brasil. Se não fosse o agronegócio e as demais commodities agro, até hoje, esse gigantesco país estaria submerso numa profunda crise econômica. Uma pesquisa realizada pela entidade De Olho no Material Escolar, que é ligada ao agro e atua para mudar a visão do setor nas escolas, constatou o seguinte: mais de 90% dos textos que se referem ao agronegócio nos livros didáticos do país não têm fontes científicas. Pois é, meu amigo, voltando ao Enem, a questão cita como fatores negativos do agronegócio a mecanização pesada, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. E a resposta certa, prevista no gabarito, era a alternativa A, que diz que o que ocorre na região do Cerrado leva a um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições de vida. Pois esse trecho faz parte de um artigo que foi publicado na Revista de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, de autoria de 3 professores de universidades públicas goianas. Segundo o texto, o artigo conclui que a renda da terra está no centro das disputas entre os agentes do capital e o campesinato no Cerrado. Pois é, como é que a Rural Business conseguiu ver alguma coisa positiva nisso tudo, hein? Nós acreditamos que informações como a que vamos disparar nas redes sociais
toda essa polêmica vai gerar frutos positivos para o aumento da consciência da importância do agro brasileiro. Júlio Brissac, diretor e analista-chefe da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business e que é autor e diretor desse vídeo, sugere a seguinte pergunta, não aos alunos que participaram do Enem, mais de 3 milhões, mas a todos os 220 milhões de brasileiros, que de alguma forma, alguns deles vão ter acesso a esse vídeo. E a única pergunta para o nosso exame é a seguinte: como estaria o mundo sem a produção de alimento do Brasil? Alternativa A, o mundo estaria na maior crise alimentar da história? Alternativa B, o mundo estaria em guerra? Ou alternativa C, o mundo estaria bem abastecido, já que a maioria dos países não necessita da produção de alimentos do Brasil? E a história mostra que os modelos comunistas são exemplo de produção agro farta e barata para a população. Pois é, caso alguma das Ludmilas que habitam o Brasil hoje optasse por essa resposta, alternativa C, nós vamos alertar que, infelizmente, foi escolhida aí a resposta errada. A participação do Brasil no mercado mundial de alimentos saltou de 20,6 bilhões para 100 bilhões de dólares nos últimos anos, com destaque para carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Os dados indicam que a contribuição do Brasil para o abastecimento mundial deverá aumentar ainda mais nos próximos anos e passar rápido para mais de 1,5 bilhão de habitantes ao redor do mundo. Um recente estudo de autoria de Elísio Contini e Adalberto Aragão, da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, CIRI, sob o título O Agro Brasileiro Alimenta 800 milhões de pessoas e que está disponível no sistema AgroPensa, mostra o quanto é importante conhecer a contribuição do agro na disponibilidade de alimentos para a sociedade brasileira e para o mundo. O pesquisador Elísio Contini explica que, em termos de pessoas alimentadas, os números variam de 1 a 1,5 bilhão de pessoas. E o estudo da Embrapa decidiu checar esses números partindo da produção de grãos e oleaginosas do Brasil em relação à mundial. Nessa direção, a pesquisa adotou um método que considera a produção de grãos e oleaginosas, alimentos básicos de amplas populações no mundo e considerados básicos para a produção de proteína animal, e assim quantificar o quanto o agro brasileiro contribui para a alimentação de pessoas no Brasil e no mundo. Pois bem, para Júlio Brissac, talvez boa parte das Ludmilas desconhecem, mas os grãos e as oleaginosas, por exemplo, são a base da alimentação humana. Sem elas, o mundo estaria na mais dramática das epidemias, a epidemia da fome. Sem elas, não haveria insumo para a ração, para a produção das principais carnes que o mundo consome e cada vez mais. Algumas das Ludmilas provavelmente nunca ouviriam falar no indexador Food Price Index, que considera cereais como arroz, trigo, milho e cevada, óleos vegetais e tortas como soja, óleo de soja, torta de soja, óleo de dendê, de coco e de amendoim, além de outros alimentos tais como açúcar, banana, carne de boi, de aves e também laranja, como fundamentais para a sobrevivência desse planetinha chamado Terra. E que o Brasil cada vez mais ganha importância como fornecedor global de alimentos. Antes de encerrar, vale dizer que a nossa equipe espera ansiosamente que este vídeo, junto com muitos outros que vão explicar o poder real do Brasil rural, possam ter mais força que as questões doutrinárias de parte da prova do Enem. E que todos aqueles que tentam minimizar a evolução sistêmica da produção agro-brasileira, em breve, não tenham que passar fome. Avante agronegócio do Brasil, porque mais do que nunca, só com informação profissional é que vamos conseguir sobreviver.